É isso aí. Beleza. Então agora acho que já deu tempo da gente gastar uns minutinhos. Na realidade, esse assunto ele não tem muito mistério nem segredo, e ele é rápido. Vocês não vão me ver falar uma hora aqui não, porque eu sou muito pontual. Eu não sou. Eu tenho um problema de dizer que eu sou pregador, eu não sou professor. O pregador vai no cerne da coisa, o pessoal é assim, ó. Aí os caras dão a volta, rodinho um pouco lá longe, eu não consigo, eu vou direto no cerne. Mas nós. É um assunto que eu gosto, esse assunto do jejum, porque o jejum realmente ele é fantástico nas nossas vidas, né? Só que ele tem um algo a mais nesse jejum aqui. Eu fiz um jejum uma vez de 21 dias de jejum. A hora que chegou no terceiro dia, eu falei assim, cara, eu não vou aguentar ficar 21 dias sem comer. E a minha proposta era só líquido, não tinha ingestão de sólido, nada, só líquido mesmo. Eu tomava água, suco, enfim. E quando passou do sétimo dia, ficou leve como se eu não estivesse fazendo nada. E eu senti um esforço sobrenatural dos céus. Então tem um mistério assim na prática do jejum. Antigamente eu jejuava muito mais que hoje, mas muito. Estou até um pouco relaxado, confesso meu pecado. Eu fiz jejum de ano fazendo jejum. E a gente tem uma frase dos pregadores, eles falam assim, o jejum não muda Deus, o jejum muda você. De fato, a frase realmente está verdadeira, mas quando eu vou para a Bíblia, o profeta foi lá na casa do rei, Isaías 38, e falou para o rei, coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. O cara faz uma oração, o cara tem uma postura ali que mudou o decreto de Deus. Deus manda o profeta, vai lá, ele vai morrer. Organiza a casa, pode colocar a casa em ordem. O cara faz uma oração e a oração do cara foi, Deus, eu quero que o Senhor lembre que eu andei diante do Senhor com fidelidade. Eu andei com fidelidade diante do Senhor. E essa fidelidade dele com Deus fez Deus olhar e falar assim, verdade. Mandou o profeta voltar, você volta lá. Vai lá falar com o cara, vou dar mais 15 anos para ele. Pô, para quem estava morrendo naqueles dias, 15 anos, era um baita de saldo. Então, talvez o jejum não muda Deus, mas ele agrada o coração de Deus. Você trouxe uma Bíblia aí, para quem trouxe no celular, ou eu vou fazer uso de alguns textos, eu queria ler esses textos de fato. O primeiro, Mateus, capítulo 6, versículo 16 até o versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6. 6, 16. Nós vamos ler até 18. São 3 versículos. Todos encontraram aí? Lê para nós, Sandra. Quando jejuardes, não... Tem duas Sandras, uma do lado da outra. Eu comecei. Eu fazendo você mesmo, eu te indicar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse texto aqui é a primeira coisa, é para a gente jejuar no secreto. E tem gente que jejua e sai na rua falando, mas todo mundo, estou no jejum hoje, estou no jejum esses dias, estou no jejum. Não. A Bíblia diz, você vai para o secreto, porque o Deus que está em secreto, Ele vai te recompensar. Então o jejum, ele é um secreto. Né? Tem pessoas à sua volta que obviamente estão participando do seu dia a dia, sua esposa, seu marido, isso aí faz parte. Né? Eles podem saber, mas no geral o jejum ele é para estar em secreto. E o jejum não é uma ordem imperativa, não é assim, ó, você tem que jejuar. Não. O jejum ele é um convite de Jesus, mas é o convite que ele quer que a gente faz. E o convite de Jesus para nós não é só se abster de alimento, não é só não comer. Não,
O jejum é um projeto para santificação, para amortização da carne, para a gente ter uma comunhão com o Senhor. Então a gente fala assim, vou jejuar porque eu preciso comprar um apartamento. Vou jejuar para comprar um apartamento. Está totalmente errado. O jejum não é para comprar o apartamento, não é uma troca. O jejum, sim, você vai mortificar a sua carne e Deus pode te dar uma estratégia para você comprar o apartamento. A gente vai entender que o jejum ele não é uma troca, estou trocando, vou fazer um jejum aqui e Deus vai me dar. Não, o jejum ele é uma estratégia que nós recebemos, que Deus vai falar conosco naquele momento de jejum. Pastor, não jejuar é pecado? Não. Se você não jejua, você não está cometendo pecado. Não há um pecado, não há um dolo nisso. O que acontece é que às vezes você não consegue participar plenamente daquilo que Jesus tem. Quando começa o jejum, você ora antes, fala para Deus que está começando, quando termina, fala que está terminando, como que essa parte de começar e terminar? Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, mas é bom a gente começar, quando você for começar o jejum, dizendo, Deus, eu estou fazendo um propósito, o propósito vai até tal hora, vai até tal momento, tal dia, e esse jejum é para esse propósito. Geralmente o meu jejum é para fortalecimento da minha vida espiritual. Eu não faço um jejum pensando em alguma coisa, eu falo assim, Deus, o fortalecimento da minha vida espiritual, e coloco aquilo na mão de Deus. No meio do processo, você está lembrando, e aconteceu comigo inúmeras vezes. Você está aí assim, o bom do jejum é que se a gente pudesse parar e reservar um dia para Deus. Não, vou parar, cara, vou ficar de boa. Tinha um dia que o judeu faz anualmente. Você não foi embora? O judeu tinha um dia, naquele um dia, ele reservava para o Senhor. Ele não trabalhava, não fazia nada. Agora, como que a gente vai fazer na nossa correria do nosso dia a dia? Não tem jeito. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu estar no serviço aqui, de eu estar na correria, aí eu pego um gole d'água e tufo, pego um café e tufo. Aí eu assim, puxa, acabei com o jejum. Não acabei com o jejum. Parou, segue o jejum, segue o fluxo. Você deu aquela vacilada lá, mas você já está no meio do propósito, segue o negócio. Ixi, no começo era um desespero, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer de novo. Depois eu senti paz no coração que eu poderia retomar o meu jejum, com aquela falta de cuidado que eu tive ali. Então, primeira coisa, jejuar, o jejum, a falta de jejum, ele não é pecado. Deus não vai cobrar de você que você não jejua. Joel capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor, e clamai ao Senhor. Então, quem que deve jejuar? Todos quanto queriam. Quando houve aquele fato lá em Nínive, que Deus manda Jonas lá, vocês lembram lá? Jonas faz um sermão com 5 frases, e aquele sermão salva 120 pessoas, 120 mil pessoas que nem ele acreditou. O rei, vendo aquele negócio, a sentença era tão grande, 40 dias Nínive vai se subverter, ela vai afundar, ela vai acabar. O rei botou todo mundo para jejuar, inclusive os animais. Primeira vez na Bíblia que eu vejo os animais jejuar. Os caras não deu comida nem para animais. É óbvio que quem estava pastando comeu lá, mas quem dependia do alimento para chegar naquele dia não chegou. Então quem deve jejuar? Todos nós, crianças, velhos, adolescentes, todo mundo que quiser pode fazer. Lucas capítulo 2, esse eu quero que alguém leia aí. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. Posso ler? Pode. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu.
Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Olha a frase que a Bíblia usou aí, que o Lucas usou. Ela adorava a Deus com seus jejuns e com sua adoração. O jejum é uma forma de adoração a Deus. Eu não preciso de uma crise para fazer um jejum. Eu não preciso de um BO para fazer um jejum. Eu não preciso de precisar de alguma coisa para fazer um jejum. O meu jejum pode ser feito em dias normais como uma adoração a Deus. Deus, eu vou me abster de comer, né, de beber, eu vou me abster disso, que é para glorificar o teu nome, né, que é para adorar o Senhor. Então o jejum ele é uma adoração. Atos capítulo 13, por favor, alguém lê. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Atos 13, 1 e 2. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Lídio, e Lúcio, Cirineu e Manaém, foram criados com Herodes, o tetrarca de Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra dos que tenho chamado. Olha, quem que estava jejuando e orando ali naquele lugar? A Bíblia vai dizer profetas e doutores. Estava todo mundo buscando a Deus. Eles não tinham problema, eles não tinham uma dificuldade, eles não estavam ali por causa da perseguição, eles estavam ali porque eles estavam adorando a Deus. E o que me chamou a atenção foi ter visto esse cara aqui, o Cirineu. Alguém lembra quem é esse Cirineu aqui? Carregou a cruz. O Cirineu carregou a cruz. 30 anos depois esse cara é um doutor. 30 anos depois esse cara está aqui servindo a Deus com integridade. Esse cara, a Bíblia vai dizer que ele foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Jesus caiu e vai fugir um pouquinho aqui, mas a história me veio à mente agora. E esse cara vem para a festa da Páscoa. Ele vem lá de Cirene, mais de 1.000 quilômetros. Esse cara anda, e os historiadores vão dizer que ele é remanescente das pessoas que adoraram a Deus lá, desde quando a rainha de Sabá veio para ver o Salomão. Lembra quando a rainha trouxe aqueles monte de presente? Essa rainha volta convertida, o evangelho, o Deus, né, de Israel cresce lá, e esse povo é remanescente dessa época aí. A tradição vai dizer que o sacerdote pegava um cabrito e ele cortava a cabeça do cabrito, do cordeiro, e ele balançava. A pessoa que recebesse um pingo do sangue era o troféu dele para voltar para casa, com um pingo do cordeiro que foi morto lá na festa da Páscoa. E esse cara estava com uma roupinha branca, né? E ele era negão. Olha o que Jesus faz. Em vez dele receber o sangue do cordeiro aspergido lá pelo sacerdote, ele recebe o sangue do cordeiro na cruz. Ele pega a cruz cheia de sangue do cordeiro, e ele tem não o sangue do animal, mas do Cristo vivo. Olha o encontro que esse cara tem com Jesus. 30 anos depois, eu estou lendo ele aqui, eu não tinha me percebido, olha que eu estava escrevendo hoje, que eu resolvi escrever isso aqui. Eu falei: olha o Cirineu aqui, feliz, está aqui 30 anos depois, o cara está firme com Jesus, o cara está aqui. Daí você vai ver, os historiadores vão dizer que se trata do mesmo cara. Então tá, as crises sempre foram enfrentadas com jejum. Nós estamos aqui num grupo seleto de empresários, empreendedores, pessoas que querem romper no comércio. 2 Crônicas, capítulo 20, vocês sabem da história. Josafá vai guerrear contra 3 reis e ele faz um jejum.
2 Crônica 23. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Todo mundo vai jejuar por causa dessa batalha. Isso é versículo 3. Quando chega no versículo 12, ele vai dizer para Deus, ele já jejuou, ele já orou, e já está no versículo 12, e eles estão morrendo de medo ainda. Ele vai dizer para Deus, Deus, nós não sabemos o que fazer, nós não temos uma direção do Senhor. Vem uma resposta sobre o jejum e a resposta sobre a oração. E a resposta do Senhor foi, essa guerra não é de vocês, vocês não vão ter que guerrear, vocês só fiquem posicionados. O que é para nós ficar posicionados hoje? É adoração a Deus. O pau está quebrando lá, Deus, essa empresa que eu não sei não. Estou fazendo um jejum aqui, estou adorando o Senhor aqui, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei de fato, mas eu estou no meu posicionamento. Meu posicionamento é de adoração. A Bíblia diz que o anjo apareceu, matou 185 mil pessoas naquela noite. O anjo do Senhor deu um livramento. Então, crises enfrentadas com jejum. Esdras capítulo 8, versículo 21 até o 23. Esdras capítulo 8, versículo 21. Diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Para que ele faz o jejum? E aí ele vai dar a resposta, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos, para os nossos bens. Ele faz um jejum pela família, ele faz um jejum pelos bens, e ele faz um jejum pela situação que estava ali. Por que ele faz o jejum? Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo. Para nos defender do inimigo pelo caminho. E cavaleiros, porque nós tínhamos falado com o rei, dizendo, a mão do Senhor é sobre nós, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que os deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se Deus pelas nossas orações. O cara foi falar com Deus dizendo assim, Deus, nós temos que ir lá reconstruir Jerusalém. Essa é a questão do começo da reconstrução depois da Babilônia. Nós temos que reconstruir aquele trem lá. Mas Deus é forte, nós não precisamos de nada, nós queremos que o Senhor só nos abençoe, falou com o rei. Quando ele sai lá para fora, ele diz, e agora, que caca que nós fizemos? Nós não pedimos proteção, cara, nós não pedimos nada, eles estavam ali há 3 meses de caminhada, eles tinham que sair da onde eles estavam para a Babilônia, eles saíram hoje de Jerusalém para o Iraque. Babilônia é Iraque hoje. Então eles tinham que sair de lá, atravessar toda aquela faixa de terra para chegar lá na Babilônia. Aí eles disseram, nós ficamos com vergonha, mas nós oramos e jejuamos e o nosso Deus moveu-se pelas nossas orações. Então nós podemos e precisamos orar pela nossa família. Amém, queridos? Amém. No texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o texto vai dizer que quando nós jejuarmos, nós não mostramos contristado como fazem os hipócritas. Ele está ensinando um jejum aqui que é o jejum certo. Se tem um jejum certo, então tem um errado. Como que é o jejum errado? Evangelho de Lucas capítulo 8, vocês conhecem o texto, a partir do versículo do 8, tem o fariseu e o publicano, e aquele fariseu vai dizer assim, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse cara, eu dou os dízimos, eu faço tudo isso. Enquanto isso, o fariseu falava todas essas barbaridades, o cara está lá dizendo assim, Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim. Então, o jejuar não é para demonstração de poder. Se eu estiver jejuando, o capeta aparecer na minha vida, ele está ferrado, eu estou no jejum. Não. O capeta vai sair, como o capeta sai, gente? Pelo nome de Jesus, pelo nome. É o nome que está acima de todo nome. Né? Então, o jejum não é um plus, o jejum não é ele não vai te dar um extra de poder, não, é uma vida de jejum. Todos esses jejuns que eu falei para vocês, são os jejuns comuns que todos nós sabemos.
E esse jejum, o que a gente tem que fazer como alimento? Não comer, ok? Entenderam? Só não comer. Não comer. Agora, esse jejum que eu quero falar agora, que é o que eu me propus a destrinchar sobre ele, que eu já fiz, que eu já fui beneficiado, que eu conheço muita gente que testemunhou sobre esse jejum, ao contrário desse que você não come, esse aqui você tem que dar para alguém comer. Esse aqui ele é diferente. Então eu quero que vocês abram aqui daí, Isaías capítulo 58. Eu e minha casa somos exemplo, o senhor acompanhou de como Deus moveu os céus e terra sobre esse jejum. E é tão difícil de pregar isso numa igreja, que eu não tive coragem de pregar até hoje. Eu nunca preguei sobre esse jejum. Isaías 58. Eu quero ler, se eu tivesse trazido meus óculos, a partir do versículo 3. Todos gostaram aí? Esse versículo 3 tem duas perguntas. A primeira pergunta é dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que nos dias em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Esse jejum aqui que a Bíblia está dizendo é quando o cara vai levar ele vai levar em demanda com Deus o seu concorrente. Deixa eu tentar formar um quadro aqui. Está dizendo assim, ó, ele não é cristão, Deus, eu sou cristão, eu quero que o Senhor age entre ele e mim, ok? Deus pode te atender, porque Ele é um Deus justo. Mas numa situação em que você vai precisar de misericórdia, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, porque você exigiu de Deus um padrão de justiça diante de um ímpio. E a justiça com o ímpio era para você se dar bem. Quando você precisar se defender, que você procurar misericórdia, você não encontra, porque você exigiu uma desculpa, você exigiu uma equiparação lá. Ok? Versículo 5. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige sua alma, inclina sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano e cinza, chamando isso de dia aceitável ao Senhor? Ele vai dizer, gente, não é isso que eu quero não. Vocês se rolar na cinza, vocês se entristecer, eu não quero o sacrifício de vocês nesse ponto. Aí ele começa a dizer o jejum que ele quer. Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Aí tem dois pontos aí. Que solte a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos, despedace todo jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres e desabrigados, e se o vírus não o cubra, e não te escondas do teu semelhante. Ele está dizendo duas coisas aqui. Ligadura da impiedade. Eu fui pesquisar, fazia muito tempo que eu não lia esse texto, não refletia sobre ele, e atadura da servidão. Como que funciona esse ligadura? São cordões, grilhões que prende a gente, que prende principalmente, eu vou te falar, numa situação em que você precisa de um benefício do Senhor. Você precisa fechar um contrato. Vamos à nossa parte prática. Eu preciso fechar um contrato com aquele cara. O contrato é essencial, ele tem que assinar. O demônio que atua na vida daquele cara não gosta de você porque você é crente. E o demônio está aprisionando aquele cara, dizendo assim, ó, o meu santo não bateu com o santo daquele cara. Não sei porquê, mas na hora que eu olhei, eu já vi, não deu certo. Não é que não deu certo,
tem um demônio atuando na situação, que esse demônio ele vai sair na hora que você fizer esse jejum, na hora que você praticar essa ação aqui. Então ele vai sair. Ataduras da servidão, cargas, fardos, opressão, injustiça, que impede as pessoas de serem verdadeiramente livres. Ataduras da servidão ou jugo são pesos que nós carregamos, pesos que nós levamos que não são nossos, está agarrado em nós ali, e a gente vai romper, aquele peso vem, cai em cima. Aí Deus está dizendo assim: olha, esse é o jejum que eu escolhi. Aí tem algumas coisas aqui para se fazer. Uma coisa hoje não é muito seguro fazer, o que o texto está dizendo para nós aqui. E o que é? Você vai recolher em casa o pobre. Pega esse cara da rua e leva para sua casa. Isso não é muito seguro. Mais uma que eu aprendi, que foi a chave para o jejum específico, é: se você vê ele com fome, alimenta ele. Então, como que eu faço? Se o meu jejum vai de uma janta, de um café da manhã, de um almoço, e eu vou comer só no outro dia, 6 horas, eu pego toda essa alimentação que eu não comi, eu encontro alguém na rua, eu vou naquele redondo da praça, eu vou perto da rodoviária, eu encontro alguém, eu digo: cara, está com fome? Estou. Se eu quero te dar comida. Jesus falou para mim: cuidar de você. Não dou dinheiro para ele, não dou a grana, sento num lugar, num restaurante, numa lanchonete, qualquer coisa, o que você quer comer? Come. O cara pede, você deixa ele comendo, você vai pagar a conta e fala: Deus te abençoe. Você cumpriu o seu jejum. O meu jejum vai se estender, pastor, vai 2 refeições. Ok? Na outra refeição, não precisa ser naquele horário, pode ser na hora que você estiver dentro. Você vai pegar aquela grana, vai encontrar alguém e vai dizer: ô, está com fome? Estou com fome. E o impressionante, que eu fiz esse jejum várias vezes, sempre aparece alguém com fome. Sempre aparece. Você teve essa experiência, não? Sim, e quando eu entregava, eu ainda falava, né? Esse alimento, quem te mandou foi o Senhor Jesus. Eu posso orar com você? E aí eu orava com a pessoa. Você orava ainda? Eu orava. Legal. No meio da rua. Quantas vezes eu orei no meio da rua? Eu já peguei marmita, eu não achava, já peguei marmita. Peguei marmita, botei ela debaixo do braço e saí. E aquela pessoa, lembra aquela senhorinha? Foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes. Ela falou para mim assim: faz tão bem você vir orar comigo. Então, não era só o alimento, entendeu? Uma coisa importante que o Senhor me ensinou: se você come uma marmita, no seu dia que você vai comer uma marmita lá do Terra Rica, não vai comprar uma marmita lá da esquininha. Você vai dar da comida que você comeria. Você mantém o padrão que você comeria. É muito sério isso, né? Porque você está fazendo uma coisa diferenciada, você não está fazendo algo comum, você está fazendo algo diferenciado. Então faça o melhor, faça o bom, vai lá, compra a Coca-Cola, serve. Alguma dúvida aqui? Sérgio, alguém já tinha visto sobre isso? Não? Alguém tinha escutado sobre isso? Só essa questão da marmita, por exemplo, de alimentar alguém só como uma oferta, né? Algo essência da parte de Deus. Não, esse jejum específico, alguém já ouviu falar sobre isso? Ok. Esse jejum, ele é um mistério que acontece nesse jejum aí. Eu não consigo lembrar a quantidade de testemunhos que eu tive a respeito de quando eu indiquei, as pessoas fizeram e retornaram com o negócio: pastor, você não vai acreditar, o negócio deu tão certo, mas deu tão certo. E eu estou às vezes aconselhando um caso e me vem no espírito: precisa fazer esse jejum. Uma vez ou outra, isso não é uma receita de bolo, é quando você sente. Tem situação que você vai fazer, você não vai fazer esse jejum todo dia, toda hora. Isso aqui você vai gastar ele com um tiro mais certeiro. Mas você tem um negócio para fechar, você tem um trem para executar e precisa de um upgrade ali. A minha recomendação é: faça esse jejum. Qual que é a principal função do jejum, gente? Amortecimento da nossa carne. O jejum não é nada mais do que para matar a carne.
A Bíblia vai falar sobre as obras da carne, né? Desde lascívia, prostituição, glutonaria, enfim, tem uma série de pecados lá em Gálatas, lá que ele vai falar sobre as obras da carne. E aí, quando nós jejuamos, nós amortecemos essa carne. A nossa carne está morrendo. Porque, vamos falar bem a verdade aqui, quem sente fome aí quando está fazendo jejum? Eu sinto. Às vezes canseira, é normal você estar cansado, é normal. Então assim, você está fazendo um negócio ali espiritual. Mas essa coisa está matando a sua carne, o seu ego, o seu orgulho, você está ali. Eu acho que a principal função do jejum é nos matar mesmo. E aí o que vai brotar em nós? Frutos do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Tudo isso vem dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito só habitam em nós, na sua plenitude, quando nós estivermos mortos. Aí Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, capítulo 2. Eu acho que é o 19 e o 20. Eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora não vivo na carne, mas eu vivo no Espírito. Então nós precisamos de graça de Deus para poder viver nesses dias turbulentos. Então, o jejum para nós, queridos, como cristão, ele tem que ser uma prática. Tem gente que tem mais intensidade para fazer jejum, tem gente que tem menos intensidade. A irmã da Cássia fez um jejum uma vez, ela era bem adolescente, adinha, e aí chegou lá do portão, ela já jogou a bicicleta e veio gritando: sai da frente, que eu estou em jejum, eu vou comer! Eu estou chegando agora, foi gritando, eu vou pulando na mesa, em desespero. Ninguém segura a gordinha, menina. Mas vou voltar para ela. Mas as questões do jejum, como eu comecei falando, ele não vai mudar Deus, mas Deus vai usar aquela situação para o nosso benefício. Ele vai abrir o caminho, ele vai na frente. Dúvidas? Perguntas? Senhoras e senhores? Pastor, quando que eu devo fazer jejum? Quando quiser. Eu recomendo, quem quiser fazer jejum uma vez por semana, seria interessantíssimo. Jejum uma vez por semana, de vez em quando faz um jejum aí de mais de um dia. E como que é o jejum? Gente, tem gente que faz jejum de internet, não sei o quê. Para mim, jejum é comida, não tem negócio de internet, tem negócio de... a pessoa faz e deixa de fazer lá, mas não joga aqui como jejum, não. Jejum é deixar de comer. Jejum é comida. Eu quero ficar sem internet, fica, não tem problema não. Não, o negócio é comida. O jejum é comida. Os dois fazem propósito com um voto, né? Deixa esse jejum. Não vou usar comer. Isso é voto. Mas É um voto, não é um jejum não. A pessoa fica sem comer. Então, geralmente o meu jejum eu começo ele à noite. Se tiver um propósito de ir até as 18 horas, até a noite, beleza. Posso terminar no meio do dia também. Eu não tenho radicalidade nisso, não. Eu já fui muito radical. Já fiz jejuns longos, né? Então, dependendo da situação, cada um sabe onde aperta o couro, né, Sérgio? Cada um sabe até onde que vai. Então, acho que é isso, Isaac. Glória a Deus. Acho que é isso. Não tem por que ficar estendendo e segurando vocês aqui até mais tarde. Basicamente é isso. eu só quero contar uma experiência de um jejum uma vez que eu fiz. Ele, para mim, foi bastante intenso. Segurei. Oh, meu Deus do céu. Tá na Globo? Não esse, né, do reparto do pão dos famintos, um de busca mesmo, né? O Senhor falou comigo profundamente, foi até através de uma vigília, o pastor ministrou e falou: o Senhor está me dizendo aqui que Ele vai requerer de algumas pessoas um jejum bem específico. E eu fiquei pensando, orei, falei, quem será, né? Passou uns 3 dias, gente, Deus não precisa de coisas, nem lugares mirabolantes, grandes conferências, congressos, porque se você estiver sensível, Ele fala com você a todo tempo. Eu estava em casa de manhã estendendo roupa no varal,
E ali, adorando, com o somzinho no celular, né? E veio forte no meu coração. Lembra daquele jejum que o pastor falou? Tu és uma das pessoas. E 7 dias, eu me alimentava só uma vez por dia, só depois das 18 horas. E na hora do almoço, eu ia pro quarto, porque esse aqui estava comendo, ou ele fazia, eu pegava a marmita, né? Para eles comerem, para ele comer com os meninos. Aí, lógico que não sou bobo de ficar lá na mesa passando vontade, sentindo o cheiro da comida, eu ia no meu quarto naquele horário e ficava em oração. Porque não adianta também, gente, só passar fome. Tem que estar associado à presença, na porta fechada, momento de oração, leitura da palavra, o seu espírito está ali, sendo alimentado pela palavra. Tem gente que só passa fome, né? Então tem que ser associado à oração também, a um momento com Deus. E eu tive uma experiência muito linda, eu tive 3 experiências fortes, mas eu quero, durante esses 7 dias, uma em específico eu vou compartilhar, já uma das irmãs pode ser que já tenha ouvido esse testemunho, que eu já compartilhei com as mulheres. Eu estava no meu quarto, foi lá pelo 4º dia desse propósito, na hora do almoço, eu falei, Deus, meu marido está lá, meus filhos estão lá, comendo comida natural, e eu estou aqui, eu me abstive, porque eu preciso da tua presença, e eu quero, Senhor, me alimentar de ti, da tua presença. Estou ali, sentada no chão do meu quarto, de repente, abriu uma mesa na minha frente. E eu vi, era uma mesa até que a gente tinha preparado num ato profético para as pastoras aqui na nossa igreja. E aquela mesma mesa que a gente tinha preparado, eu vi ela em visão, na minha frente. E o Senhor falou, senta e come. E eu comecei a comer, profeticamente eu pegava aquelas coisas da mesa e eu perguntei para o Senhor, Senhor, mas eu quero saber o que eu estou comendo. Me dê os frutos do Espírito, né? Paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que eu preciso, e fé, né? Alegria, enfim. Eu perguntei para o Senhor, ficou um tempo em silêncio, e ali eu continuei a comendo profeticamente, e dali a pouco eu achei que ele ia me falar algum fruto, né? O que eu preciso mais, Senhor? Fala que eu quero melhorar. E eu ouvi, você está comendo porções da minha graça. Gente, o que mais que a gente precisa? Se não da graça dele, do favor imerecido. Então, gente, o jejum tem poder de fazer isso. A gente mortifica a carne, a gente fica sensível. E você passa a ter experiências, a ouvir o Senhor. Então, é muito bom. Estou precisando fazer de novo. Porque a gente vai caminhando, a gente vai ficando muito humanizado, sabe? Muito carnal mesmo. As vontades, a ira, a raiva, a gente é humano. Então, quando eu percebo, isso é um testemunho meu, tá? Quando eu percebo que eu estou demais estressado, demais nervosa, perdendo o prumo, sem paciência, ou gostando demais de alguma coisa, tipo, não consigo ficar sem doce, não consigo ficar sem doce. Meu Deus do céu, opa, não vai me dominar, já está com propósito ali, é entre propósito, né? Vou fazer 7 dias sem açúcar para mortificar a minha carne. É para emagrecer, não é para saúde, vai no bolo também, mas para mortificar a mesma carne, falar, Senhor, o Senhor é que me governa. Gente, eu não sou santa não, viu? Sou terrível, eu preciso de vir é verdade. entrar em jejum para que a gente fique mais sensível. Amém? Essa é a minha palhinha. Pastor, e a entrega? Oração. Entrega a Deus. Explica o que fez. Pronto. Vai voltar. Isso que a pastora Cássia falou, ela casa muito bem com o que nós conversamos no último encontro. Quanto mais próximo de Deus você está, mais Deus vai cobrar coisas específicas de você. E muitas das vezes o que Ele vai cobrar de você não é porque seja pecado, é porque Ele precisa de proximidade. As lícitas. E aí, quanto mais próximo você está, mais
você vai sentindo, você vai se aproximando e as coisas vão acontecendo. Sabe aquele negócio? Só para pegar o gancho da última aula. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito.